Sim, você está cansado de vídeos superficiais e conteúdo falando do que vai acontecer com os FIIs e no fim acaba não falando nada. Aqui eu fiz um estudo bem completo dos últimos 2 ciclos de corte da Selic e também fiz projeções para daqui 3 e 6 meses de quantos pontos o IFIX pode chegar com base nesses últimos cortes. Então, esse é um dos melhores vídeos que eu já fiz, muito melhor que até o valuation relativo, deu bastante trabalho e também tudo que você perdeu nessa semana de fatos relevantes, também dos principais indicadores. Herbert, roda logo essa vinheta que esse programa tá demais. Vamos logo com o seu FIIs e Finanças. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um FIIs e Finanças, esse programa que é feito para você ficar muito bem informado de maneira prática, direta, objetiva e com muita análise. E já vou tentar garantir aqui o meu like, que esse vai ser um dos melhores programas que eu já fiz aqui no FIIs e Finanças. Então, já deixa o seu joinha. Você que gosta muito do canal e do conteúdo, compartilha esse vídeo, ativa o sininho. Não vamos ficar rico sozinho, né? Ajude o seu amigo, o seu melhor amigo também a ficar rico. Então, sem mais delongas, sim, taxa básica de juros reduz para 13,25 ao ano pela decisão do Comitê de Política Monetária. A decisão que era esperada ali no 0,25 veio acima, veio 0,50 sim. 5 diretores votaram no 0,5 e 4 diretores votaram no 0,25. Então, uma decisão que ficou um pouco dividida e teremos 2 membros que vão sair dessa bancada aí do Copom. Um que é a Fernanda Guardado e o outro que é o Maurício Moura, que também votaram numa política mais apertada de juros, né, na redução de 0,25, eles vão sair, ou seja, que o governo vai colocar mais 2 pessoas que devem ser mais dovish, né, do jargão do mercado, ou seja, possíveis novas quedas. O mercado já está esperando uma queda talvez até maior que 0,50, o comitê deu uma sinalização de que já espera uma próxima queda de 0,50, então o mercado talvez esteja precificando até uma queda já um pouco maior. Vamos observar as cenas dos próximos capítulos. Nesse ciclo, né, nesse novo ciclo de queda de juros que nós entramos, desde o início da semana, pelo Boletim Focus, já estavam sinalizados que a gente poderia ter essa maior, esse fechamento de curva também, olhando já para a B longa, né, e em comparativo com o Copom. Esses 2 dados que eu trago para você sempre. Em relação ao Boletim Focus, a IPCA, a variação para o fim de 2023 caiu novamente para 4,90 e para 2024 para 3,90 e tivemos mais um grande fechamento de curva para 5,14%, né? Se você for observar ali, 90 dias atrás a gente estava no patamares próximo de 6%, então tivemos mais um pequeno fechamento de curva para 5,14% olhando a NTNB 2035 e com isso fez com que o IFIX valorizasse 1,11 durante essa semana, na contramão do índice Bovespa, que ficou em leve queda aí de menos 0,57%, mas o IDIV também teve uma alta de 0,41%. E quando a gente olha o IFIX, estamos sim muito próximos aí de um recorde histórico em termos de pontos, né? Se você for pegar ali em comparação a janeiro de 2020, onde a gente chegou ali cerca de 3.260 pontos na máxima, estamos em 3.215 nesse momento, então provavelmente nas próximas semanas, se tudo continuar, né, nessa boa onda, nessa maré mais calma de noticiário, teremos sim, se tudo der certo, o recorde histórico aí em termos de pontos do IFIX. E quando a gente olha no panorama mais semanal, olhando por segmento, né, que eu também trago esse gráfico aqui para vocês, o IFIX valorizou esse 1,11% e o único segmento que ficou para trás aí foi o segmento de lajes corporativas. Tanto o segmento de papel, varejo, galpão logístico, os FOFs e shopping center puxaram alta, sendo que shopping center e fundo de fundos com alta aí acima de 3%, e já galpões logísticos e papel e varejo numa alta de 1,33% até 0,78%. Tudo isso fez com que os shoppings ficassem ainda mais apreciados, estão ali com PVP médio de 1,05 e o PVP médio do IFIX está em 0,96.
Já em dividend yield também foi um pouquinho mais amassado, a gente está em 10,6 do IFIX, enquanto os fundos de papel são os fundos de papel que paga mais nesse momento, com 12,8, seguido por varejo. Os fundos de fundos também estão pagando ali 9,4 e os que estão com o yield mais comprimido com essa valorização são o segmento de shopping center, os fundos de shopping center, com 8,2. E sobre as nossas maiores altas e maiores baixas, os FOFs aí, primeiro e em segundo lugar, puxando uma alta de mais de 5%, tanto o CAFOF como RBRF, 11%, seguido em terceiro lugar pelo HSLG, que é um fundo de galpão, 4,86%, e o RBRP, 11%, com 4,66%, e aí fechando as 5 maiores altas, o fundo da Bresco Logística, com 4,37%. Também teve fato relevante da Bresco que a gente vai cobrir aqui para você. E na ponta da queda, Tord 11, com menos 6,25%, né? O Tord está presente quase todas, ou na alta ou na baixa, tanto os fundos ali que são geridos pela Hectare, Deva também está sempre com bastante volatilidade durante essas semanas. Segundo lugar, queda do RCRB, Fundo de Laje Corporativa da Rio Bravo, né, caindo ali 5,56%, seguido por Sari, também perto de 5%, VCLH11 também 4,60% e terminando ali com polêmicas o Betal, puxado pelo Betra, né, nesse caso, caindo 3,33%. O Betal eu não vi nenhuma notícia que desse essa majorada, que justificasse essa queda de 3,33%, e sim, a notícia foi mais um Betrado, deve ser algum efeito de respingo nesse caso aí, pela questão de serem fundos do segmento FIIs do agronegócio nesse caso. E você que está começando agora, você que está com medo de investir em fundos imobiliários, eu criei uma carteira muito especial para você, que é uma carteira chamada Carteira R$50, que é justamente para você colocar aí o pé na água, sentir a temperatura, ver os rendimentos caindo ali, é verdade, os rendimentos caem mensalmente na sua conta líquidos de ponto de renda, então vou deixar aqui na descrição o link para essa carteira para você baixar e já começar a investir em fundos imobiliários já amanhã, em segunda-feira você já vai dando as suas ordens com segurança e diversificação. E já chegando bem rapidamente aqui no nosso tema principal do nosso vídeo, sim, como que se comportou o IFIX, como que se comportou a valorização do IFIX anterior e posteriormente aos cortes, né, os dois últimos cortes da Selic, e vou trazer aqui para você um estudo muito interessante, deu bastante trabalho, imagina, trazer por segmento, por classe, o índice do IFIX, a variação do IFIX segregadinha, né, por tipologia, histórica ali desde 2015, 2016, então uma planilha que está bem pesada aqui, espero que ela não trave aqui quando eu estiver mostrando para vocês, mas já que colocando na tela, a gente tem aqui os ciclos, né, de corte, então eu coloquei aqui o primeiro ciclo de corte em 2016 e terminando em 2018, o segundo ciclo de corte, vou até dar um zoom aqui para ficar um pouco mais visível, segundo ciclo de 2019 a 2020 e o terceiro ciclo, que é o ciclo de agora, neste momento, né, em agosto, que a gente está iniciando esse ciclo de corte para a Selic. Como que se comportou os FIIs aí, como que se deu, né, com os fundos imobiliários quando ocorreram esses cortes aqui? Eu não peguei para trás, aqui a gente tem também ciclo de corte, né, aqui também, porque primeiro que o IFIX ali surgiu a partir de 2010 e 2010, 2011, né, primeiro, a gente poderia ter pego esse ciclo aqui também. O índice IFIX ele era muito composto por tijolo, né, poucos fundos, então peguei esses dois últimos cortes, o corte de outubro de 2016 e o corte de 19 de 2000, o corte de julho de 2019 e o corte de agora de agosto. E o que eu coloquei aqui? 3 meses para trás e 3 meses para frente, 6 meses para trás e 6 meses para frente. E o que aconteceu com o IFIX neste momento? Há 3 meses antes do corte, o IFIX valorizou 8% ali antes de outubro de 2016. E 6 meses antes, o IFIX já havia valorizado 22% antes de outubro de 2016. Se a gente pegar
3 meses depois e 6 meses depois, a valorização ela foi de 4% e 10%, ou seja, foi uma valorização menor. Olhando para frente, aqui no segundo corte, em julho de 2019, na janela de 6 meses e 3 meses antes, a gente teve uma valorização de 10% e de 6%, e na janela posterior, 3 e 6 meses depois, a gente teve uma valorização um pouco menor, né, novamente, de 5%, e uma valorização maior, porque pegou aquela pancada de janeiro, né, então levou um pouco para cima a valorização dos fundos imobiliários, contando esses 6 meses depois de julho de 2019. Tá, Danilo? Mas e olhando para os principais classes, né? Então, segregando em fundo de papel e fundo de tijolo, a gente também fez o mesmo estudo, 3 meses e 6 meses antes, 3 meses depois e 6 meses depois. Os fundos de papel valorizaram 16% e 5% respectivamente e bem pouco depois, 3% e 2%. Se você for olhar fundo de tijolo valorizando 34% e 12%, né, olhando para a janela de 3 e 6 meses, antes do corte ali de outubro de 2016, e depois valorizando bem menos, 3 e 16%. Então, a gente observa que a valorização pela ótica do primeiro corte ali de juros de 2016, a valorização ela vem antes, certo? Então, 6 meses antes, nos FOFs, valorizou 36%. Olhando na janela de 3 meses antes do corte, valorizou aí 8%. E depois 4% e 12% respectivamente. Olhando aqui para a segunda janela de corte, que foi ali em julho de 2019. Aonde está essa janela, Danilo? Está aqui, ó. Está aqui no gráfico para você. Estou falando dessa janela aqui, ó. Colocando essa janela que é a segunda janela de 2019 até 2020. Olhando aqui, para a janela de menos 6 meses e 3 meses, a gente teve os fundos de tijolo também valorizando mais e os fundos de fundos também, aqui 13% na janela de 6 meses antes. Quando a gente olha para os fundos de papel valorizando 8% antes e 5% na janela de menos de 3 meses. Para os tijolos, 5% e 7%, né? Praticamente quase igual aqui. Deixa eu dar mais um ainda para ficar melhor aqui. E na janela posterior, olhando para frente, 3 meses depois do primeiro corte, 1% apenas os fundos de papel, 4% os fundos de tijolo e 6% os FOFs. Olhando a janela de 6 meses, novamente a pancada aqui, valorizando os FOFs e os fundos de tijolos, 29% nos fundos de tijolo e 36% nos FOFs. E olhando aqui agora, um serviço aqui de adivinhação, o que eu fiz? Para o terceiro corte, que é o corte de agosto de agora, nós tivemos uma valorização de 13% e 12% anteriormente. O que eu fiz? Eu peguei e tracei a média dos últimos 2 cortes para os 3 meses posteriores ao primeiro corte e também 6 meses depois ao primeiro corte. A gente tem uma média aqui de 5% e 13%. Aí o que eu fiz uma brincadeira de adivinhação de quanto estariam os pontos do IFIX daqui a 3 meses e 6 meses. Então, considerando que o IFIX está nos 3.200 pontos, né, arredondando aqui, a gente deveria estar próximo aqui de 3.350 pontos daqui 3 meses e também 3.600 pontos aqui daqui 6 meses. Então, pelos cálculos aqui de média, a gente deveria estar com 3.350 pontos daqui 3 meses e 3.612 pontos. Minha visão que ainda é pouco, pessoal. Se a gente pegar o IFIX e corrigir de 2019 para cá, quando atingiu aquela massa, a gente tinha que estar acima de 3.800 pontos se a gente só corrigir a inflação. Então esse potencial pode ser até ainda maior. Então quem fala que os fundos imobiliários podem estar ficando caros, os fundos de tijolos ainda podem tracionar muito mais, que a gente viu que eles tracionam mais antes e também depois, quando a gente tem esses ciclos, próximo desses ciclos de corte, início de corte de juros. Então é muito bom ficar atento. Voltando aqui na nossa planilhinha, eu deixei aqui X%, porque eu também vou fazer esse mesmo exercício no relatório que eu vou publicar
aqui para os assinantes. E também, além dessa análise para as classes, eu também fiz a análise por cada tipo de segmento, tá vendo aqui? E também vou publicar lá para os assinantes quanto que deveria valorizar seguindo o mesmo racional de Corsa Selic. É claro que é uma aproximação, a gente vai acompanhar essa aproximação e vou deixar o cupom aqui para você aproveitar o desconto aqui do Danilo 10, que vai dar o desconto de 10% na assinatura do Clube FI, para você conferir esse relatório por completo. Então, não perca essa oportunidade de assinar o Clube FI e conferir mais esse relatório, ter acesso a todas as carteiras recomendadas, desfrutar inclusive das análises dos research parceiros. Então, esse estudo aqui, voltando só a última vez, só para vocês terem uma ideia da base de dados que foi construído para a construção dessa base de dados, bem rapidamente. Então, eu peguei toda a variação do IFIX, segregado, né, primeiro por classe. Aqui está como colado o valor para a planilha ficar bem mais leve. Mas aqui, por exemplo, do Shopping Center, fiz a média ponderada do IFIX, a valorização de todos os fundos de shopping nessa data, ponderado pela participação do IFIX. Então, realizei esse cálculo para todo o histórico do IFIX e em amarelo aqui estão os períodos de corte, mas aqui pega todo o histórico até hoje de todo o IFIX para poder chegar nessa consolidação de dados e fazer essa análise aqui para você, que está muito completa. Eu vou deixar ela em relatório publicado para os assinantes, assim também como todos os percentuais, para você também chegar à conclusão e aí observar. A gente observa que o segmento de shoppings também são os que aproveitam uma valorização bem mais expressiva, juntamente com os fundos de segmento logístico, né, nesse ciclo de corte. Quando se inicia o ciclo de corte, são os que mais surfam. Também vou colocar na análise, então não deixe de conferir a análise completa para os assinantes dentro do Clube FI Research. E depois dessa análise braba, vamos para os fatos relevantes. O primeiro fato relevante é do Vino 11. Sim, ele aprovou o split de cotas de 1 para 5. Isso significa que a partir do dia 7 de agosto, cada cota vai representar 5 novas cotas e o valor de mercado deve aparecer ali, que aparecia de 46,21, agora vai aparecer perto de 9,20, 9,24, e o valor patrimonial, que era de R$ 54, vai para o valor base 10. Me perguntam bastante o que eu acho disso. Eu gosto sim, apesar de muitos analistas que eu respeito, inclusive um deles é o Ricardo Figueiredo, um grande abraço, eu gosto bastante das análises dele. Ele não gosta e eu particularmente discordo. Eu acho bom para a liquidez do fundo. Talvez ele não precise disso, mas para aquele investidor que está iniciando, inclusive para a carteira de R$50, é mais uma possibilidade para eu colocar. Para aquele investidor que não sabe o que é o produto, gostaria de testar ali, colocar R$50 para ver como é que funciona a mecânica de cair os dividendos. Às vezes não acredita que cai. Muitas vezes eu já conversei com várias pessoas que não acreditavam que os fundos pagavam aluguéis, então ela começa ali com esses R$50, ver que o produto realmente funciona. Eu gosto particularmente de ter opções de fundos base 10. Gostaria que todos fossem base 10, se possível, né? E aí você não confundiria tanto a questão de número de yield, de dividendo, com relação a um pagar mais, outro pagar menos. Então, eu particularmente gosto muito e acho que todos, inclusive, deveriam ser base 10. E o segundo fato relevante é do XPLG11. Celebrou um novo contrato de locação, no prazo aí de 5 anos, por uma área de quase de 2.000 metros quadrados, no imóvel do Cislog Galeão, que fica localizado ali em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A taxa de ocupação desse imóvel vai atingir próximo aí de 80% e o fundo vai reduzir de 4,5% para 4,3% a vacância, que é menor patamar ali desde junho de 2020. E considerando a receita acumulada até o 25º mês, a gestora estima aí um impacto de 0,02 centavos por cota, é bem pouco, assim, se você for pegar em consideração ao que foi alugado, né? Então foi uma área de quase 2.000 metros, mas pelo tamanho do fundo representa pouco, porque justamente o fundo é bastante diversificado. Ele também dá um guidance ali de, a partir do 25º mês, um impacto de 0,012 centavos por cota, só depois desse 25º mês, e é uma estimativa deles com base
aí no valor de locação que foi contratado e no base da quantidade de cotas atual do fundo. E sobre o RBRL11, o fundo não recebeu a parcela que estava acordada com Americanas, que é a antiga locatária ali do galpão o galpão Hortolândia 2, localizado ali no Jardim Nova Europa, no município de Hortolândia, em São Paulo, que estava previsto ali para receber em julho de 2023. A gestora está mantendo a negociação com Americanas e a manutenção do pagamento integral da multa rescisória que foi ao longo do segundo semestre de 2023 e também, caso essa negociação não seja satisfatória, eles vão procurar as medidas legais que são cabíveis aí junto. Então, situação um pouco mais difícil aí para o RBL receber esses valores devidos aí da Americanas. E a Bresco, o BRCO11, teve atualização de guidance de distribuição. Então, o guidance ali de abril de 23 estava em 62 centavos por cota. Foi divulgado um novo guidance em maio de 0,78 centavos por cota. E agora um guidance de 0,87 centavos por cota. A gente viu, até por esse motivo aí, o fundo configurar entre as maiores altas aí da semana. E a partir de julho, esse guidance de 0,87 referente aí às últimas transações que o fundo está distribuindo, os lucros que foram aí ganhos nessas transações. A transação, principalmente dos investimentos ali do imóvel do Bresco São Paulo, que deu 320, uma venda de 325 milhões, uma venda de mais 6 mil reais o metro quadrado, no cap rate ali, que teve aquela compressão muito interessante. Uma margem bruta de 44% também foi muito interessante. E os recebimentos, né, desse valor de vendas, valor de venda desses ativos, mais essas indenizações que também foi feita ali dentro desse imóvel, que era ocupado ali pelo Pão de Açúcar, né, nesse caso, imóvel super bem localizado, teve uma indenização aí de mais de 2 milhões de reais, vão trazer mais gordura aí para o caixa do fundo, para recompor aí e distribuir esses dividendos mais gordos durante um período aí de tempo pré-determinado. Eles vão dar esse guidance aí, pelo menos aí a partir de julho, e quando tiver a queda do guidance também espero receber essa queda de guidance. Sim, dá para fazer uma conta ali de chegada, mas vamos ver o quanto que o fundo também vai reinvestir, se vai usar esse valor para fazer novas aquisições. É um valor de 325 milhões que o principal pode ser usado aí para novas aquisições ou até melhoria dos ativos já existentes. Então, vamos acompanhar aí os próximos passos do Bresco 11. E o fundo LVBI 11 mandou a GE para aprovação da quarta emissão do fundo, querendo captar aí 455 milhões de reais, perfazendo aí as 3 milhões 900 mil novas cotas, com um mínimo de 20 milhões a ser captado, tem lote adicional de 113 milhões e 750. O preço da emissão está em R$ 115,79. Lembrando que o preço atual está em 118, ou seja, essa emissão é uma emissão saudável para o fundo. Não haverá sobras de montante adicional. E também tem uma aprovação aí de conflitinho de interesses. Por quê? O fundo pretende adquirir aí um FII, o SBC FII, que é gerido pela própria VBI, imóvel localizado ali em São Bernardo do Campo, chamado FII BTS SBC, e como tem essa questão de conflito de interesses, vai para aprovação, porque o fundo quer comprar esse imóvel que também é gerido pela mesma gestora. É um imóvel super bem localizado, 65 mil metros quadrados de ABL, contrato ali previsto até 2036, e a multa é um BTS raiz mesmo, a multa é o saldo total do aluguel, né? O saldo total de todos os meses. E é um empreendimento de alto padrão, localizado aí em São Bernardo do Campo, ou seja, um empreendimento bem last mile, apenas o empreendimento fica a 5 km da unidade Fabril, da própria Scania, né? Que vai ser locado pela Scania. E o valor proposto ali de aquisição é de 279 milhões, vai comprar 100% do imóvel, num cap rate estimado de 8,5%. Eu coloquei também, inclusive, o balanço para você dar uma olhada aí, que o valor de aquisição está bem próximo do ativo total, que é 279 milhões de reais, mas Danilo, né, o fundo aí quer adquirir, quer fazer uma captação de 455,
o imóvel custa 279, para onde que vai todo o dinheiro, né? Bom, o fundo tem uma questão importante de alavancagem, né, de mais de 150 milhões, então deve quitar toda essa alavancagem, recompor muito bem o caixa. Estava tomado numa dívida de CDI mais 2, né, CDI mais 2,25, CDI mais 1,40, ou seja, uma dívida que machucava um pouco o fundo em termos de despesas financeiras, quase 15 centavos por cota, se você for olhar uma despesa financeira que machuca um pouco o resultado do fundo. Então, essa aquisição, acredito que você que é cotista deva participar sim, é uma emissão bem saudável, bem dimensionada em termos de preço versus o valor patrimonial, e vai fazer uma excelente aquisição. E o fundo LGCP, o LogCP, Fundo de Logística, subscreveu apenas 153 mil cotas das 638 mil que estavam disponíveis, sobrou só 316% para quem quiser exercer aí as sobras, e o HGLG aí deve ter levado boa parte, vai levar boa parte também das sobras, espero que leve tudo aí e puxe esse fundo aí para dentro, inclusive para dentro do HGLG, seria bem interessante, mas difícil de acontecer, né? Ou seja, captou ali somente 12, 13 milhões, né? E com a ajuda aí do HGLG ele deve fazer essa captação total aí, uma emissão que foi bem polêmica ali, mais de 20% abaixo do VP, e causou aí uma certa preocupação dos investidores quanto a novas emissões que podem ocorrer abaixo do valor patrimonial. E você achou que não ia ter polêmica essa semana? Teve sim, o fundo DEVA11, o fundo da Devan, anunciou ali sobre as DFs que foram divulgadas sem a chancela ali da auditoria. Houve abstenção de opinião do auditor, que é a RSM, e o Deva colocou ali que pelo período que foi de 2023, os problemas dos CRIs que estavam relacionados ao projetos que foram desenvolvidos ali pelo grupo econômico da Gramado Parques, né? O auditor colocou que não deve para fazer aquele teste, o chamado teste de impairment, porque os patrimônios não foram separados desses ativos. Então, a contabilização que eles fazem lá de apuração, o que eu achei bastante estranho, na verdade, porque se o problema ocorreu, né, com relação a esses ativos foi em 2023, e ele estava auditando o balanço de 2022. Isso me pareceu um pouco estranho, mas lembro aqui a última parte que a Deva não colocou, eu acabei pegando ali direto da DF, ele coloca aqui, assim considerando as incertezas relevantes em torno da realização financeira dos CRIs, bem como as nossas limitações acerca do alcance das revisões, ficamos impossibilitados de obter evidências de auditoria apropriadas suficientes que nos permitissem assegurar a adequação dos valores dos CRIs em 31 de dezembro de 2022. Bom, esse foi o parecer da auditoria. Eu não entendi completamente bem o porquê disso, porque o problema deu justamente agora em 23, mas pelo tudo que aconteceu, talvez o auditor não quisesse colocar ali a chancela dele quanto ao balanço do ano anterior. Então, vamos acompanhar os próximos passos aí, respostas da Deva aí, e agora também saiu a AGO para aprovação aí das contas, então tá tendo esse movimento aí de olhar essas DFs novamente, e agora os cotistas devem aprovar essas DFs. E o último fato relevante é do SPVJ11, anunciou aí o resultado da AGE sobre a proposta de aquisição dos ativos que foi enviado pelo HGRU11. A proposta para aquisição de todos os ativos do fundo foi aprovada por mais de 78% dos cotistas, então o HGRU deve adquirir o SPVJ aí com sucesso nos próximos dias. E vamos ficando por aqui. Peço para você deixar suas perguntas aqui embaixo. Não deu tempo, né? Esse vídeo acabou ficando um pouco longo por causa da análise que foi feita ali. Então, deixe o seu like também. Faça sua pergunta aqui embaixo que eu respondo nos próximos vídeos. Tanto as perguntas que foram feitas no último vídeo e desse daqui também. Lembre-se, compartilhe esse vídeo. Ativa o sininho, não deixe de seguir o Clube FI, a gente está numa meta aí de hashtag 100k, então contribua para essa meta aí para a gente chegar até o fim do ano em 100 mil inscritos. Muito obrigado, até o próximo domingo, um grande abraço e tchau, tchau.